um sítio com 4 hectares. E aí agora a gente vai mostrar uma área que a gente está escavando ainda. A gente já escavou em 2011 esse sítio. Agora a gente retomou a escavação porque a olaria pretende se expandir. Então, como tem uma lei que protege os materiais arqueológicos, a gente está fazendo essa escavação para que nada se perca com essa construção. Aí a polícia veio aqui e verificou que na verdade era um sítio arqueológico. Aí informaram o IPHAN, aí o IPHAN solicitou que a gente retirasse a urna. Então a gente retirou a urna e aqui a gente veio com o seu Isaías e verificou que na área dele aqui também continuava o sítio arqueológico. A arqueologia é a ciência que trabalha com os vestígios materiais de civilizações do passado. Então tudo que as civilizações do passado modificaram, construíram, moldaram e deixaram um registro fóssil, digamos, né? Tudo isso é objeto do arqueólogo. Então, através desses vestígios materiais, o arqueólogo tenta reconstituir uma história de uma região. Acho que não existe uma regra, assim, uma receita de bolo para a gente fazer arqueologia, seja para identificar sítio, para registrar, para escavar. Sempre vai depender do tipo de questão que você está colocando como pesquisador, o tipo de problema de pesquisa que está sendo colocado. Nesse caso que eu estava te falando, dessa pesquisa junto com o povo indígena, a gente estava muito interessado não só nos vestígios arqueológicos, mas nas histórias que os velhos contavam sobre aquele lugar. Então, uma parte da pesquisa foi sentar com os velhos e gravar entrevistas com os velhos sobre esses lugares. Então, a gente registrou no GPS um ponto onde era o local, era uma área de floresta, então não deu para saber exatamente os limites desse sítio. E foi isso, foi atrás um pouco dessa história oral, né? O que se sabe sobre esse lugar. Mas isso, vamos dizer, isso tem muito a ver com o tipo de projeto que eu desenvolvo junto com os OIMP. Né? Vamos supor, se a gente está fazendo, por exemplo, um projeto de acompanhamento de obra, né? Num local onde vai ser construída uma hidrelétrica. Quando a gente vai para campo, precisa, né, logo tentar identificar os limites do sítio, até onde vai, qual que é o tamanho, que tipo de material arqueológico tem lá, qual que é a profundidade que aparece esse material, para poder prever estratégias de resgate desse sítio no caso dele ser impactado pela obra. Então, tu vai ver que vai depender do tipo de pesquisa que a gente está fazendo, que a gente vai escolher a metodologia mais adequada. Quais são as qualidades, as características que um arqueólogo precisa ter? Depende do tipo de arqueólogo. Existem muitas formas de arqueologia. Tu pode fazer arqueologia sem escavar nada, sem tirar, sem ir pro... Tem que ser paciente para ficar vendo. Por exemplo, tem arqueólogo que gosta de trabalhar em cima de laboratório, então ele vai trabalhar aqui em cima, tem que ter paciência para remontar as peças. Você estava vendo ali, eu pensei, eu jamais ia ter paciência para ficar vendo as pecinhas ali. Então, o problema de material humano mesmo é o campo, as pessoas que vão para o campo mesmo, é o principal problema. Tem gente que realmente é puxado. Às vezes o campo é puxado. A gente estava na ponte do Oiapoque, agora 2 semanas atrás, aí no penúltimo dia era tanto quente que até eu como coordenador disse, vamos embora, chega. A parte mais dura realmente é o campo, mas também às vezes a mais prazerosa, né? Porque você tá encontrando as peças, né? Acho que o último sítio arqueológico que eu registrei, na verdade, faz parte de uma pesquisa que eu desenvolvo junto com o povo indígena, que são os OIMP aqui do Amapá. Então, a última vez que eu identifiquei um sítio foi junto com um grupo de indígenas, um grupo de pesquisadores indígenas. A gente estava procurando lugares com vestígios e encontramos fragmentos de cerâmica num caminho no meio da floresta. Bom dia, 13 de julho de 2014, estamos indo para a Ilha de Santana, um trabalho de campo. O polimento ele começa a aparecer, né, quando começa a aparecer a cerâmica. Então existe essa discussão que é justamente por conta as pessoas começam a cultivar plantas, começam a produzir alimentos domesticados e começa a aparecer esse novo tipo de tecnologia.
E aí, falando um pouco de Brudel, dessa longa duração, aqui vocês estão aqui lidando com um senhorzinho que está usando aqui o material polido, entendeu? Para molar a sua faca. Isso é uma coisa que a gente encontra no sítio arqueológico. Isso aqui, se tivesse em outro lugar, isso aqui seria não deixa de ser também. Isso aqui seria um artefato lítico. Isso aqui seria classificado como um artefato lítico polido passivo, né? Você tem um tipo de movimentação dele. Então, como é que vocês sabem se, por exemplo, é ferro ou estão usando isso para polir os machados de pedra que eles estão produzindo? Né? Então, aí vai um pouco de um outro tipo de análise que a gente faz, que é a análise traceológica, e a gente procura ver os microtraços que tem dentro dela. Mas essa análise traceológica, normalmente, a gente precisa fazer experimentos. A parte só ver, tem todo um tipo de tecnologia que você usa no microscópio, e a partir disso você também tem que fazer experimento. A ideia aqui, ela está formando uma forma circular, mas tem um outro tipo que é aquela em forma de canoas, que como eu falei, que serve justamente para produzir o friso, né, que é a parte do flanco, e também o gume, entendeu? Que são uma forma de canoa, e tem um outro que é uma forma assim, da metade de uma canoa. Essa daqui em forma que está se formando circular, porque o gesto, uma peça assim, o gesto seria isso aqui que a gente faz nela, entendeu? Já a outra, que tem forma de canoa, normalmente é assim o gesto. A partir desses gestos, a gente começa a montar a forma da peça e depois analisar os traços que tem nela. Isso a gente consegue, é uma análise tecnológica, né, partindo da arqueologia experimental, a produção dos machados polidos. Normalmente são rochas de granitos que a gente faz. Se você for ver, a cerâmica ela está aí aparecendo, a cerâmica mais antiga na Amazônia, ela está relacionada à cerâmica de Taperinha, de Santarém. Aqui na Guiânia, nós temos essa conexão próxima dos países de Guiana Francesa, Inglesa, Venezuela. As cerâmicas mais antigas elas estão aparecendo também nesses períodos de 5.000 anos atrás. É uma cerâmica que a gente chama do período arcaico. Tem se falado muito nessa questão de subsistência, né? Mas isso parece uma visão um pouco assim preconceituosa da nossa parte. Eu acho que pensar em indústria lítica, a gente pode pensar nessa parte de práticas votivas, dessa perspectiva da cosmologia das populações, mas a base ainda que a gente encontra, principalmente, sobretudo nos sítios de habitação, nas aldeias, são essa indústria lítica voltada para essa economia. Então você tem uma economia generalista de aproveitamento de matéria-primas locais, para que a gente chama também de indústria expeditiva, que são materiais que são coletados para satisfazer necessidades imediatas. Então as pessoas estão coletando esses blocos, estão levando para o sítio e estão manipulando para fazer ferramentas simples, mas que supra as suas necessidades. E isso faz parte da economia dessas populações, ligadas a esses tipos de estratégias. Específico daqui, encontrou alguns registros de rituais xamânicos, então religiosos. Não, tirando as estruturas funerárias, não tem mais outro indício. Quanto tempo demora para tirar uma a uma? Vocês identificam ela assim? Não, se é uma urna só, não é uma estrutura complexa, mas com mais de uma urna, se é uma urna isolada, isso em um dia a gente consegue retirar ela. E leva ela com sedimento para o laboratório, e em laboratório tu escava o sedimento para ver se tem osso. Porque tendo osso aí é bem mais devagar, bem mais lento. Mas em um dia a gente consegue retirar uma urna isolada.
A arqueologia, ela está ainda no estágio de muito potencial, né? De um potencial muito grande de agregar, né? Muitos profissionais. Então, como hoje, né, os trabalhos, os projetos, as pesquisas em arqueologia, né, busca esses outros profissionais para tentar compor o cenário mais próximo do que você poderia ter, né? Construir, buscar e compreender um modo de vida de um grupo, né? Então requer desde o que ele se alimentava até o que ele descartava, né? Então nessa linha de usos, né? De tempo, de ocupação, eu acho que agrega todos os diferentes profissionais, né? Isso é uma fala que a gente vê em diversos trabalhos, né, se relacionam à arqueologia. Então só se irá compreender a arqueologia quando os mais diversos profissionais eles estiverem trabalhando conjuntamente, né? Então, basicamente, a geofísica ela tem como meta delimitar melhores lugares para os trabalhos de investigação arqueológica. E todo levantamento geofísico ele é na superfície, sem necessidade de furos de sondagem, abertura de trincheira. Essa linha aí é boa, ela está bem alinhada. Essa é a terceira já? Já. Já. Isso aqui é um resistivímetro, onde eu vou obter a resistividade elétrica aparente do solo. Aqui nós temos 2 eletrodos de corrente, que é transmitido para a subsuperfície, e 2 outros eletrodos de potenciais, onde eu vou obter o potencial elétrico ou a tensão. Então eu, com a medida da tensão e com a medida da corrente e com a geometria dos eletrodos, onde eu conheço a distância entre os eletrodos de corrente, os eletrodos de potenciais, eu obtenho a resistividade elétrica aparente em um determinado nível de profundidade teórica. Temos, né, eletrodos enterrados no solo, onde esses 2 primeiros eletrodos nós vamos transmitir corrente na subsuperfície, e através de outros 2 eletrodos nós vamos determinar o potencial elétrico. Então, uma vez eu conhecido o potencial, a corrente injetada, eu determino com o conhecimento da constante geométrica aqui do arranjo de eletrodos de polo, eu determino a resistividade elétrica aparente da subsuperfície, um determinado nível de profundidade que depende do espaçamento dos eletrodos, que no caso aqui deste ensaio é de 1 metro de profundidade o espaçamento que eu estou usando. Isso dá em torno, para o arranjo de polo, isso dá em torno de 40 centímetros de profundidade que está sendo investigada. Sim, durante a interpretação de perfis, mapas, blocos 3D de resistividade elétrica, nós identificamos zonas anômalas, né? Anomalias de resistividade elétrica ou alta ou baixa, onde pode estar associadas a artefatos arqueológicos ou feições arqueológicas do tipo alicerces de construções, poço, paleofogueiras, vasilhas cerâmicas. Então, basicamente, eu determino uma anomalia de propriedade física, que no caso é a resistividade elétrica, que pode estar associada ou não a um artefato arqueológico, né? Os trabalhos geofísicos no Brasil, é bom que se coloque, ele iniciou em Belém do Pará, né? A primeira aplicação da geofísica aplicada à arqueologia foi na região amazônica, né?
realizado por um professor, o antigo reitor da UFPA, José Seixas Lourenço, que orientou um pós-graduando, José Jerônimo, utilizando a magnetometria para identificar, detectar alvos cerâmicos, né? E desde aí, né, desde então, se intensificou a aplicabilidade, né, o uso da geofísica na arqueologia, né, aplicando em outras áreas. Especificamente aqui no estado do Amapá, o primeiro trabalho, se eu não estou enganado, foi na década de 80, que foi no sítio arqueológico do bairro Pacoval, né? O aluno, né, que queira trabalhar com essa metodologia, ele precisa ter uma formação básica em física, matemática, geologia e computação. E também interagir sempre com o arqueólogo, né? Os trabalhos geofísicos para subsidiar o diagnóstico, né, ou a prospecção arqueológica, né? Eu me chamo Keiton Carmo, eu sou bolsista daqui do Centro de Estudos e Pesquisas Arqueológicas do Amapá, CEPAP, vinculado à Universidade Federal do Amapá, Unifap. Também sou graduando do curso de História e inicialmente o meu trabalho aqui no CEPAP era a respeito da curadoria e da reserva técnica que a gente tem aqui e dos materiais que tem aqui no CEPAP, está sempre olhando e verificando o ambiente, a temperatura e tudo mais. E além disso, leituras em arqueologia, que quando eu entrei aqui ainda era um campo bem desconhecido para mim, então já quase um ano já que eu venho aqui para o CEPAP, para o centro, e a gente já vai caminhando e entendendo um pouco mais sobre a arqueologia e sobre o próprio centro mesmo, quanto dialogando a respeito das áreas afins, tanto na história quanto na arqueologia, nas ciências humanas, e especificamente sobre esse meu trabalho que eu vim desenvolvendo desde o mês de abril, juntamente com a bolsista Juliana, que também faz parte daqui do centro. Escavamos uma urna funerária, uma possível urna funerária, oriundo de um projeto de salvamento arqueológico da bacia do Rio Araguari, próxima à bacia do Rio Araguari, onde foi construído a hidrelétrica de Ferreira Gomes, uma parte da hidrelétrica. E a gente deu andamento à escavação durante mais ou menos 2 meses a 3 meses e pudemos ter uma experiência em laboratório do processo de escavação da peça e de como que funciona a observação dos sedimentos, a separação, a metodologia utilizada. Não, eu sabia que já tinha vindo aqui, achei interessante, mas eu não tinha o interesse, né? Mas depois que eu entrei no curso de História, eu tinha muito interesse pela área da pré-história. Aí na pré-história em geral, né? Não da pré-história amazônica. E depois que eu vi que a pré-história amazônica era uma coisa muito mais interessante, e aí eu resolvi mesmo entrar nessa área e fazer parte, né? De dar essa continuidade nesses estudos que são de muito assim, valiosos para a história tanto do Brasil e para a história da Amazônia em si, né? Porque é algo muito interessante, que tem muita coisa para ser feita e não tem tanto interesse por parte do Estado, do governo, mas tem muita coisa para ser descoberta ainda. Porque no momento que eu cheguei aqui, eu tive ainda que passar por todo um momento assim, de adaptação, né? Que no momento é uma fase que a gente chama de estranhamento, no qual a gente tem que se adaptar ao ambiente. E os métodos de escavação que eu percebi aqui, né? A princípio eu imaginei que era só manualmente que era feita a escavação. Mas no caso desse material que eu analiso, ele foi feita a escavação por decapagem mecânica, que é o uso de pá mecânico, ou seja, de uma retroescavadeira para fazer a escavação superficial do solo. E aí em si, então, fazer a segunda parte da escavação, que é a manual, desses materiais que são resgatados do sítio.
E ao chegar no laboratório, a gente percebe também que esse método de análise é bastante, como posso dizer, simplificado, digamos assim. São várias etapas no qual o material tem que passar. A partir do momento que ele chega aqui na reserva técnica, então passa por um momento de quantificação, higienização do material e após isso a análise desse material todo para que seja feito então as inferências necessárias ao tipo de artefato ou instrumento que está sendo analisado aqui no laboratório. A gente usa uma retroescavadeira, ela usa uma lâmina lisa e ela vai escavando devagarinho até a gente começar a encontrar as estruturas arqueológicas. Então com isso a gente tem uma amplidão maior do sítio, consegue entender melhor os sítios do que só os cortes pequenos, feitos à mão. Então uma vez identificada a peça, a gente marca com essas colherinhas e depois a gente procede com a escavação manual, normal com colher, pincel. Como é que vocês sabem que exatamente aqui fizeram um buraco? Isso que a gente vai ver agora. Pessoal, aqui, vocês estão vendo esses buracos circulares? São negativos de esteios de casas. Então, ao mesmo tempo que a gente tem sepultamentos nesse sítio, a gente também tem evidências de casas. Então, a gente vai escavando, tem mais colheres que estão marcando esses buracos circulares, e com isso a gente vai ter mapeado, indicando o formato das casas. Então aqui é o centro da aldeia? Na verdade, a aldeia é enorme. A olaria está com parte da aldeia lá, e passando a olaria ainda tem mais. Então aqui é um sítio de habitação e um sítio de cemitério. Como a gente escavou em 2011, a gente já conhece mais ou menos as estruturas. Em 2011 a gente encontrou uma estrutura funerária extremamente rica e ela era cercada por poços cheios de material bastante decorado. Então a gente tem peças marajoara aí dentro, a gente tem material que a gente chama da fase coriabo e bastante material pintado. Então a gente sabe que aqui a gente não escavou toda a estrutura ainda, a gente sabe que vai encontrar um sepultamento extremamente rico aqui, mas a gente ainda está em processo de escavação. Teria algum chefe do tribo? Coisa assim? Isso que é interessante, esse sítio está nos ajudando a entender melhor a Amazônia, porque uma das grandes questões da arqueologia amazônica é a existência ou não de sociedades complexas na pré-história. E uma das indicações de uma sociedade complexa é a desigualdade no sepultamento, que indica desigualdade na vida. Bom, a arqueologia do Amapá é uma das mais interessantes do Brasil. A gente está vendo que ela tem uma grande diversidade de grupos indígenas que habitaram a região. Então essa grande diversidade está representada na grande diversidade também de estilos cerâmicos. As cerâmicas são muito elaboradas e os sítios arqueológicos são muito impressionantes, como os sítios megalíticos lá de Calçoene, que são grandes pedras em pé que impressionaram todo mundo nessa presença desse tipo de sítio na Amazônia. E também do período histórico ele é extremamente interessante. A gente tem fortalezas de ingleses, franceses, holandeses, já do século XVII, e depois, finalmente, com a conquista definitiva da região pelos portugueses, tem essa imensa construção que é a Fortaleza de São José de Macapá. Então ela é uma arqueologia extremamente relevante para conhecer a história do Brasil. Nos últimos 10 anos, a arqueologia no estado do Amapá cresceu bastante, né? Hoje em dia a gente tem muito mais profissionais, arqueólogos, né, morando no estado, trabalhando aqui, mas ainda tem uma carência da gente formalizar essa presença desses profissionais aqui, né? Então acho que precisaria de concurso público para fixar pesquisadores no estado, que ainda é uma carência, e dentro das estruturas de pesquisa no estado, não só aqui no IEPA, né, que a gente está dentro do governo do estado, mas mesmo na Universidade Federal, a gente tem que fortalecer a estrutura física, né? A gente tem, por exemplo, aqui a gente tem uma boa estrutura física, mas ela pode ser melhorada, né? A gente gostaria de ter, por exemplo, um espaço especial para análise de ossos, para armazenar os ossos que a gente tem como parte da coleção arqueológica, né? Poder ter mais salas de pesquisadores que a gente ainda não tem e poder fortalecer mesmo essa área da reserva técnica, né? Com alguns cuidados que a gente tem buscado, mas que ainda não conseguiu alcançar, né? Como armários mais adequados, ter um controle mais cuidadoso de luminosidade e de clima em geral dentro da reserva técnica. Mas eu acho que o essencial para a arqueologia do estado do Amapá continuar crescendo é um pouco o papel dos pesquisadores na formação de novas pessoas, né, e contribuir, acho que, para a opinião pública entender a importância da arqueologia e conseguir ver a arqueologia como
vamos dizer, uma disciplina científica, mas que contribui para, acho que, um bem-estar geral, assim, no ponto de vista de cultura, né? A gente conhecer melhor a origem da história daqui, né? De onde vem, que história é essa, qual a antiguidade dessa história, conhecer um pouco melhor o que aconteceu antes da gente vir morar aqui nessa região. Então, eu acho que o essencial que a gente tem que fazer é uma coisa que tanto aqui quanto na universidade tem se feito, mas acho que a gente tem que intensificar, é formar mais gente, né, atrair mais jovens para a carreira científica, para prosseguirem na pesquisa arqueológica. Eu tinha uma visão de arqueologia, né, e aquela visão bem clássica, que era um homem dentro de um buraco fazendo aquelas escavações e tudo mais. É isso, né, mas eu passei a ver agora e eu enxerguei um campo bem mais amplo. E eu me enxerguei arqueólogo. Agora eu tinha um pensamento para uma outra área, né? Só que eu enxerguei esse daqui, eu passei a enxergar vários contextos que me chamaram muita atenção. Não só em achados, mas o significado desses achados, o que tinha antes desses achados, o que veio a ter depois desses achados, o que representa pra gente. Então tem uma série de contextos que me chamou a atenção em um achado. Simplesmente é uma peça que foi encontrada e a gente pode pesquisar vários outros campos, tanto cultural como social.